E se eu te disser que os Estados Unidos já traíram Taiwan e que toda a situação diplomática complexa desse momento, que pode resultar inclusive na invasão de Taiwan por parte da China, é culpa dos Estados Unidos, que juntamente com outros países lá no passado expulsaram Taiwan da ONU e pararam de reconhecer a sua soberania. Você conhecia essa história? Quer ficar bem informado? Então acompanha o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e vocês já sabem, muito conteúdo. E é o seguinte, hoje nós vamos continuar aí com essa temática da possível invasão chinesa à ilha de Taiwan, tudo por conta da visita lá da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no qual a China falou pra caramba, mas até agora fez muito pouco. Mas e se eu te disser que tudo isso que está acontecendo é culpa dos Estados Unidos por ações que eles tomaram no passado e mais, tudo isso por conta de ganância? Ou será que é a questão da geopolítica? Galera, é o seguinte, a geopolítica mundial ela não é para amadores e como eu sempre digo, países não têm amigos, países têm interesses. No jogo da geopolítica internacional, nesse grande xadrez dinâmico, não existem países bonzinhos e mauzinhos. O que existe são interesses. Os inimigos de hoje podem ser os aliados de amanhã e é sobre isso que a gente vai falar. O Taiwan, a ilha de Taiwan, no passado já foi um país reconhecido internacionalmente, aceito pela ONU e, pasmem, com cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Detalhe, cadeira permanente e até mesmo poder de veto. Mas o que aconteceu? Como é que Taiwan deixa de ser esse país poderoso, podemos dizer assim, para se tornar basicamente um renegado aí no sistema diplomático internacional, com pouquíssimos países reconhecendo a soberania de Taiwan? Olha só, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país, a ONU também não reconhece, por mais que os Estados Unidos tenham aí sim hoje uma relação próxima. Para isso eu tenho que te contar uma história e voltar um pouquinho no tempo e aí mapa mundi na tela para você entender aí como é que as coisas aconteceram do ponto de vista histórico e geográfico. Vamos lá? Para contar essa história eu vou ter que falar aí de alguns países. Eu vou precisar voltar no tempo e falar da antiga União Soviética, que na época ainda existia, vou ter que falar da China, vou ter que falar dos Estados Unidos e, claro, eu vou ter que falar de Taiwan, que é o assunto do episódio de hoje. Agora, você já sabe como é que Taiwan se tornou essa Taiwan que nós conhecemos? Aliás, Taiwan tem até um outro nome. Você tá lembrado aí do episódio passado? Então se liga aí. Lá em 1949, o que rolou na China foi uma guerra civil. Tudo isso depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que acabou em 1945 e a China foi invadida pelo Japão. Nesse contexto, a China se uniu para lutar contra o invasor japonês, vencendo esse invasor com muita, mas muita ajuda dos Estados Unidos. E é exatamente após a Segunda Guerra Mundial que nós teremos aí uma guerra civil envolvendo dois grupos. O grupo liderado pelo Mao Tse-tung, comunista, e o grupo liderado pelo Chiang Kai-shek, nacionalista e capitalista também. E o que vai acontecer nessa guerra civil de 1949? Quem vai vencer a guerra são os comunistas de Mao Tse-tung e os nacionalistas não reconhecem a derrota. E o que eles fazem? Eles fogem para a ilha de Taiwan, Ilha Formosa. E é exatamente aqui, nessa ilha de Taiwan, nessa pequena ilha, que eles vão fundar um novo país. Na verdade, eles vão dizer para o mundo o seguinte: olha, nós é que comandávamos a China, sofremos um golpe e agora nós estamos comandando o nosso país meio que do exílio. E é por isso que a partir daquele momento passam a existir duas Chinas. A China do Mao Tse-tung, conhecida como República Popular da China, e a China do Chiang Kai-shek lá de Taiwan, que passa a ser chamado de República da China Nacionalista. Então seriam duas Chinas, mas afinal, qual é a China verdadeira? Qual é a China que passa a ter reconhecimento internacional? Bom, aí vai depender, porque você tem que lembrar que em 1949 estamos vivendo aí o início da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial tinha acabado e países que eram aliados agora são inimigos, com destaque para Estados Unidos de um lado, o lado capitalista, União Soviética do outro lado,
o lado socialista ou comunista. Não são a mesma coisa não, mas a título de informação, vamos fingir que socialismo e comunismo são a mesma coisa. Agora se liga aqui. Dentro desse contexto, a partir do momento que o Mao Tse-tung se torna o líder supremo da China e transforma a China num país comunista, a União Soviética, que você pode ver aqui no mapa, faz fronteira com a China e na época era liderada por um outro ditador, né, o Joseph Stalin, e parece que ditadores se atraem, né? Eles têm tanta coisa em comum que eles acabam se atraindo. E a União Soviética passa a dar uma espécie de sustentação para a China de Mao Tse-tung. Inclusive, é neste contexto que é assinado um tratado de amizade entre a União Soviética do Stalin, um ditador, e a China do Mao Tse-tung, um outro ditador. Então tá ali, ó, tratado de aliança, tratado de amizade, aliança e assistência mútua. Ou seja, não é apenas uma aliança diplomática, é uma aliança técnica, inclusive. A União Soviética, que já era um país em processo de desenvolvimento, já bem mais avançado que outros países comunistas, ele passa a fornecer auxílio técnico, principalmente ali na área de agricultura, para que a China também pudesse se desenvolver. Neste contexto aí você tem que lembrar, tudo que a União Soviética faz, os Estados Unidos faz o contrário. Tudo que os Estados Unidos faz, a União Soviética faz o contrário. Logo, se a União Soviética vai fechar um acordo, vai uma parceria de amizade com a China, com a República Popular da China, o que você acha que os Estados Unidos fizeram? Sim, eles pressionaram e, inclusive, as Nações Unidas passam a reconhecer Taiwan, olha que incrível, Taiwan, a República da China Nacionalista, como a verdadeira China. Nesse momento nós temos Taiwan como a China verdadeira e que com todo o peso diplomático, enquanto a China do Mao Tse-tung, a República Popular da China, como uma China rebelde, digamos assim. E durante algum tempo foi assim que as coisas funcionaram. Até que, em 1953, o Stalin morre, o grande ditador da União Soviética e grande exemplo para o mundo comunista, ele vai morrer. E você sabe quem assume o poder do Stalin lá na União Soviética? Nikita Khrushchev. Esse cara aqui é o novo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, ou seja, o presidente do país, ou melhor, o ditador do país, o cara que vai mandar. Só que agora começa um problema. O Nikita Khrushchev e o Mao Tse-tung não se davam tão bem quanto o Stalin e o Mao. Até porque, para o Khrushchev, a China deveria agir e funcionar como uma espécie de estado satélite, não com protagonismo. Você deve lembrar que a União Soviética, embora muito grande, ela controlava todo o leste da Europa como estados fantoches. E foi mais ou menos isso que o Khrushchev quis fazer com a China. Só que a China é gigante, galera. Simplesmente o país mais populoso do mundo há muito tempo. E Mao Tse-tung, como um bom ditador, não ia aceitar ficar aí para escanteio, não aceitaria ficar aí com um papel de coadjuvante, porque o Mao queria ser protagonista. E é exatamente aí que começa a azedar a relação União Soviética e China. Pois bem, o Khrushchev, ele acaba fazendo o seguinte, ele para poder existir, né, aliás, coexistir com os Estados Unidos, ele cria uma política de coexistência pacífica com o Ocidente. O mais interessante é que é no período da chamada coexistência pacífica que os momentos mais tensos da Guerra Fria acontecem, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba. Só que dentro dessa ideia, o Mao Tse-tung fica possesso da vida, porque ele fala, como assim? Você está se aliando ao Ocidente, você está traindo a causa, traindo o movimento, você não é mais comunista? O Mao Tse-tung via isso como uma traição e dizia que o Stalin jamais faria esse tipo de acordo com o Ocidente. Bom, eu acho que ele estava meio equivocado, né? O Stalin teve que fazer acordo com o Ocidente para poder vencer a Segunda Guerra Mundial, porque senão hoje a Rússia falaria alemão. É mais ou menos isso. Pois bem, então veja que Khrushchev e Mao Tse-tung não estão se dando bem, principalmente devido à questão da coexistência pacífica. Só que agora vem o grande golpe aí que vai azedar definitivamente a relação entre os dois. Porque a China, querendo se transformar em um país forte diplomaticamente, forte nas decisões políticas, ele precisa ter uma coisa que, aliás, eu já falei em vídeos passados, acho que o Brasil também deveria ter. O que é?
uma arma nuclear, uma bomba atômica. Só que a China na época era um país atrasado, agrícola. Lembre que o Mao Tse-tung, embora seja uma grande referência na China, ele é o responsável por manter a China como um país atrasado. O Mao Tse-tung é o responsável do grande salto para frente, que na verdade foi uma grande marcha ré, levou o país a uma fome generalizada e a morte de milhões de pessoas, e ele também é o responsável pela Revolução Cultural, que simplesmente destruiu a cultura e o conhecimento chinês, principalmente com relação a assuntos de outros lugares, né? Então Mao Tse-tung fez muito mal para a China, a grande verdade é essa. E aí ele queria ter aí o domínio de armas nucleares. E para quem você acha que ele pediu ajuda para ter o controle de armas nucleares e desenvolver essa tecnologia? Sim, para a União Soviética de Nikita Khrushchev. E adivinha o que Khrushchev fez? Falou, opa, peraí. Esse tipo de auxílio eu não vou te prestar não, eu não vou desenvolver armas nucleares para você não. Até porque você não deveria ser um país assim, concorrente da União Soviética. Você tá vendo aí que tá rolando uma concorrência entre as duas nações. E é exatamente aí. Inclusive depois disso vai ter aí alguns conflitos fronteiriços entre os dois países e pronto. Há um rompimento entre a União Soviética e a China. Os dois maiores países comunistas do mundo que deveriam ser aliados, eles começam a brigar. E é exatamente isso que acende a luzinha lá em Washington, lá nos Estados Unidos, que fala, peraí, então quer dizer que o mundo comunista, o mundo socialista está brigando? Como é que a gente pode lucrar com isso? É isso que os Estados Unidos pensam e Taiwan vai ser diretamente afetado por essa situação. Bom, e isso acontece no ano de 1971, ano no qual é feita uma nova resolução nas Nações Unidas, especificamente a resolução número 2758, que, olha que loucura, retira todos os direitos internacionais de Taiwan. Taiwan, que era conhecido como a China nacionalista, ou melhor, República da China, deixa de ser conhecido internacionalmente, deixa de ter soberania e eles passam a reconhecer a República Popular da China como a verdadeira China. E ainda dizem mais, ainda dizem que na verdade Taiwan é um território chinês, em detalhe, um território indivisível, ou seja, Taiwan, assim como os chineses comunistas falam, é nada mais, nada menos que uma província rebelde. Foi isso que a ONU resolveu em 1971. Taiwan tinha prestígio, Taiwan tinha assento no Conselho de Segurança, Taiwan era reconhecido como soberano. E simplesmente, do dia para a noite, devido a uma resolução, Taiwan perde absolutamente tudo. Galera, é bem verdade que os Estados Unidos até tentou ajudar Taiwan nesse momento, mas uma vez vencido, os Estados Unidos falou, opa, peraí, se eu não posso, se não é a minha vontade que vai prevalecer, como é que eu vou lucrar com isso? E é exatamente o que aconteceu. Na época, o presidente norte-americano era Richard Nixon. E esse cara pensou, peraí, eu não vou deixar barato não, a China é gigantesca, tem recursos naturais, mais de 1 bilhão de pessoas, um mercado consumidor que eu posso explorar e principalmente muita, mas muita mão de obra barata. E é exatamente isso aí que os Estados Unidos vê na China e no ano de 1972, olha o que acontece, o Nixon vai até a China encontrar o ditador Mao Tse-tung, comunista. Mao Tse-tung, o mesmo que criticava a coexistência pacífica do Khrushchev. Olha como é que na geopolítica não tem ninguém ingênuo, galera. Por isso que eu falo, aqui não tem amigos, aqui tem interesses. O meu inimigo hoje pode ser o meu amigo no dia de amanhã. E é exatamente aí que Taiwan é colocado para escanteio. Só que os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, pensando nos seus interesses, ele cria aquela história da ambiguidade estratégica, que significa o seguinte, opa, Taiwan não é mais país, não é mais soberano segundo a ONU, então eu vou manter esse status de país não soberano, eu vou comercializar e me aproximar diplomaticamente com a China, inclusive com a República Popular da China, inclusive a embaixada americana na China fica em Pequim, não fica lá em Taiwan. E é exatamente o que ele fala, opa, vou comercializar e ganhar dinheiro aqui, só que ao mesmo tempo eu vou ajudar Taiwan um pouquinho também, eu vou fornecer armamentos, vou até aprovar uma legislação dentro dos Estados Unidos que obriga os Estados Unidos a vender as armas mais modernas que eles têm para que Taiwan possa se defender. Então ele meio que joga dos dois lados.
mantendo apenas os seus interesses. É exatamente isso que aconteceu. Só que em 1976, o que vai acontecer é que o Mao Tse-tung morre. Ou seja, essa aproximação Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e China, pode começar a enfraquecer, porque o grande líder comunista, o Mao Tse-tung, ele vai morrer. Só que aí, galera, acontece algo que ninguém imaginava na China. Depois de um período de sérios problemas políticos, envolvendo inclusive a esposa, a mulher do Mao Tse-tung, que chegou a governar junto com outras pessoas a China, e como o Mao Tse-tung fazia, levando a China para o buraco, surge na China uma nova pessoa, uma nova personalidade que, meu amigo, podemos dizer que esse sim é o pai da China moderna. Não o Mao Tse-tung, ditador que fez a China ficar atrasada no tempo, mas sim um cara de visão que levou a China a ser a potência que ela é hoje. Estamos falando de Deng Xiaoping, o cara que após a morte de Mao Tse-tung assume o poder e abre a China para o mundo. Inclusive ele tem uma frase que é muito dita até nas escolas, mas não se sabe exatamente se foi dele, mas é atribuída a ele, que diz o seguinte: não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Ou seja, não importa se é comunista, se é socialista, se é capitalista, importa que tenha prosperidade, importa é que ganhe dinheiro e que possa ser um país forte. Então ele vai fazer comércio com todo mundo. Ele visita o Japão, inimigo da China, que invadiu a China na Segunda Guerra Mundial, porque ele fala o seguinte: a China precisa aprender a ganhar dinheiro, até porque ele já estava vendo que a União Soviética já estava fazendo água, a União Soviética já ia entrar em falência já nos anos 80. Então Deng Xiaoping tem toda uma nova visão. E ele aproveita e se aproxima do presidente americano, o novo presidente norte-americano, o Jimmy Carter. E eles vão se aproximar. Inclusive, em 1979, quem vai visitar os Estados Unidos agora é o líder chinês. Galera, eles não faziam... Um líder chinês não ia até os Estados Unidos há muitas décadas. O líder comunista, esse é o primeiro, tá? O Deng Xiaoping não era nenhum santo, como eu sempre falo, não existe santo aqui. Mas ele vai para os Estados Unidos, conhece os Estados Unidos e fala: é isso aqui que eu quero fazer com a China. Eu quero transformar a China num país moderno. Embora com vários problemas até hoje, embora no governo dele, né, teve lá o massacre da Praça da Paz Celestial. Ou seja, a China até hoje é um país que não respeita em absolutamente nada os direitos humanos, não respeita sequer os trabalhadores, porque trabalham por uma mão de obra extremamente barata, mas é inegável que realmente não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato. A China é, sem dúvida nenhuma, um país eficiente e hoje é a segunda maior economia do mundo, com perspectivas, galera, muito, mas muito superiores à própria economia dos Estados Unidos. E Taiwan nessa história? Taiwan ficou relegado a ser uma província rebelde que simplesmente não pode fazer muita coisa. Poucos países reconhecem, os Estados Unidos não reconhecem e os Estados Unidos firmou parcerias fundamentais com a China a partir do momento que Taiwan deixou de ser um país soberano ou passou a não ser mais reconhecido como um país soberano. Agora, você quer saber como ficou a China depois de Deng Xiaoping? Bom, isso já é um assunto para um próximo episódio. Se você quiser saber, coloca aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Mas espera aí, antes de ir embora, deixa eu perguntar para você. Quero saber a sua opinião. Você acha que os Estados Unidos traíram de fato Taiwan? Você acha que se os Estados Unidos tivessem batido o pé e lá atrás, dos anos 50 ainda, tivesse mantido, nem que por conta própria, a soberania e o reconhecimento de Taiwan, hoje estaria acontecendo todos esses problemas? Lembrando que no passado a China não era a potência que ela é hoje. Então a China não poderia fazer muita coisa contra Taiwan, principalmente se os Estados Unidos abrissem uma embaixada em Taiwan. Você acha que os Estados Unidos traíram Taiwan ou não? Ele fez o que tinha que fazer. Quero saber a sua opinião. Ela é fundamental. Coloca aqui embaixo porque eu leio todos os comentários. Tá gostando do Atualiza E? Tá ficando bem informado? Então, claro, não esquece o seu like. Ele ajuda demais o canal a crescer e, claro, ó, clica aqui na logo do canal e ajude o canal a chegar aos 100 mil inscritos, badalando aí o sininho das notificações para receber todos os vídeos às 6 horas da manhã. Tamo junto? Beijão do Toby e eu espero você no próximo episódio.